Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular esse limite que consiste numa fração, uma função racional, em que no numerador nós temos x na n menos 1. Esse n é uma condição que foi colocada ali no exercício. Esse n é um número inteiro e positivo. E no denominador x menos 1, quando o x tende a ser 1. Então nós já percebemos que esse x igual a 1 é um ponto fora do domínio, porque caso o x fosse 1, no denominador ficaria 0. Então se x for 1, 1 na n, sendo n um número inteiro positivo, vai dar 1. 1 menos 1 no numerador dá 0, e 1 menos 1 no denominador dá 0, nós ficamos com uma indeterminação. Então nós vamos analisar o valor dessa função não no x igual a 1, mas na vizinhança do 1, quando x se aproxima do 1. Então vou apagar aqui. E agora vamos pensar nesse limite. Sempre que nós temos uma fração, uma função racional, é interessante nós pensarmos na fatoração. Então, no denominador já é x menos 1, mas no numerador eu tenho x na n menos 1. Pensando num n, vamos pensar aqui em alguns exemplos para ver como está se comportando esse meu numerador. Se o n for 1, no numerador eu vou ter x menos 1, no denominador eu tenho x menos 1, então esse meu limite, quando eu calcular lá o limite, quando x tende a 1, quando x tende a 1, de x menos 1 sobre x menos 1, como eu sei que o x não é 1, eu consigo cancelar numerador e denominador. Então eu fico com 1. Agora vamos pensar se o n for 2. Aí no numerador eu teria x ao quadrado menos 1. Aqui eu tenho um produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu já sei que a fatoração é x menos 1 vezes x mais 1. Então, a minha fração original ali, x menos 1, x mais 1, está sendo dividida por x menos 1. Eu estou olhando ali para a minha fração do limite. Então aqui, como eu sei que x menos 1 não vai dar 0, porque o x não vai ser igual a 1, ele vai ser próximo do 1. Então eu consigo cancelar. E a minha função, a qual eu quero calcular o limite, é x mais 1. Então, limite, deixa eu fazer aqui para não ficar apertado nesse canto. Limite, quando x tende a 1 de x mais 1, aqui eu tenho o limite de uma soma, é igual à soma dos limites. Então, é o limite de x, quando x tende a 1, mais o limite de uma constante. Limite de 1, quando x tende a 1. Então, limite de x quando x tende a 1 é 1, mais o limite de uma constante é a própria constante. 1 mais 1 é 2. Então, vejam, quando o meu x, o meu n é 1, o meu limite resultou 1. Quando o meu x é 2, o meu limite resultou 2. Vamos fazer mais alguns para ver se esse padrão segue. Vamos ver o que acontece quando o meu n é igual a 3. Aí eu tenho x ao cubo menos 1. Agora eu tenho que fatorar
esse x ao cubo menos 1? Eu sei que o 1 é uma das raízes desse polinômio. Vou colocar aqui igualar ele a zero, pensar nas raízes. Então eu sei que x igual a 1 é uma das raízes, porque 1 ao cubo menos 1 vai dar zero. Então eu vou usar o Briot-Ruffini para dividir esse meu polinômio x ao cubo menos 1 por x menos 1. Então eu coloco o 1 aqui, aqui é o coeficiente do x ao cubo, o coeficiente do x ao quadrado é zero, coeficiente do x é zero, e aqui o termo independente, que é 1. Bom, então, como a gente usa o Briot-Ruffini, baixa o 1, agora pega esse 1, multiplica por esse, 1 vezes 1, 1, e soma com esse, que multiplica e aqui soma. Então, 1 vezes 1, mais 0, 1. E repete o processo. 1 vezes 1, 1, mais 0, 1. 1 vezes 1, 1, com menos 1, 0. Então, aqui nós temos um outro polinômio, que é com 1 grau a menos, né? Então fica x ao quadrado mais o x mais 1. Isso quer dizer que esse polinômio vezes o x menos 1 me resulta no polinômio que eu tinha ali, que é x ao cubo menos 1. Qual é a minha ideia aqui? É cancelar esse fator com o denominador lá original da minha fração, né? Porque eu tinha, deixa eu colocar aqui, a minha fração original tinha o x menos 1 aqui. Então aqui, como eu sei que não vai dar zero, porque o x não pode ser 1, eu vou cancelar esse com esse, e eu fico com x ao quadrado mais x mais 1. Então agora eu calculo o limite de novo. Limite de x ao quadrado mais x mais 1, quando x tende a 1. Bom, o limite de um polinômio, né, a gente pode fazer a substituição direta por 1. Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, e mais 1, que dá 3. Vejam que, de novo, agora quando n é 3, o meu limite deu 3 também. Vamos ver mais um exemplo. Vou fazer aqui desse lado. Vou pensar aqui quando o meu n for igual a 4. Vamos ver se o limite também vai dar 4. Então, quando n é 4, eu tenho x na quarta menos 1. Então, eu sei que 1 é uma raiz desse polinômio. Então, eu vou descobrir das outras utilizando, de novo, Briot-Ruffini. Então, coloco aqui o 1, que é a raiz que eu conheço, e vou fatorar agora o x na quarta, ou seja, vou escrever através de uma multiplicação de x menos 1 vezes um outro polinômio. Aqui eu coloco o coeficiente do x na quarta, aqui o coeficiente do x na 3, aqui o coeficiente do x na 2, aqui o coeficiente do x e aqui o termo independente. Então, baixa esse 1, faz 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1 mais 0, 1. Vejam que esse padrão vai seguir. Quando n for 5, quando n for 6, quando n for 7. 1 vezes 1, 1 menos 1, 0. Então, o polinômio que resultou aqui, lembrando que a gente sempre começa com 1 grau a menos, nosso x estava elevado na quarta, aqui vai ficar x na 3, mais x na 2, mais x mais 1. Esse polinômio vezes o x menos 1 me resulta no x na quarta menos 1.
Então é desse polinômio que nós precisamos calcular o limite agora. Colocando lá na nossa fração original, x na 3 mais x na 2 mais x mais 1, que multiplica x menos 1, tudo dividido por x menos 1. Como eu sei que x menos 1 não vai dar zero, já que o x ele não pode ser 1, ele tem que chegar muito próximo de 1. Então eu fico aqui, vou apagar esse lado agora. Aqui. Então o que eu tenho que calcular agora é o limite, quando x tende a ser 1, de x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Então aqui também eu posso usar a propriedade do limite de uma soma igual à soma dos limites, ou simplesmente considerar que é o limite de um polinômio, então basta que a gente faça a substituição direta do x por 1. Então vai ficar 1 ao cubo mais 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Então isso dá 4. Então, de novo, quando n é 4, o meu limite deu 4. Então, nós podemos perceber que na medida que o n for aumentando, o valor do limite também vai aumentando da mesma forma. Então, nós podemos concluir aqui que o limite, quando x tende a 1, de x na n menos 1 dividido por x menos 1 é igual a n.